Vai você, professor Felipe Monteiro. Ô, Capês, eu não vou querer mudar o que o Bruno todo está falando, não. Eu quero só trazer um outro ângulo para essa conversa. O primeiro ângulo que eu trago é o seguinte, vamos lá. O Biden, ele foi responsável por ganhar do Trump em 3 eleições. Ganhou do Trump na midterms em 2018, ganhou do Trump nas eleições presidenciais em 2020 e ganhou do Trump novamente no midterm em 2022. Ou seja, o Trump é freguês do Biden de carteirinha. O segundo aspecto que é importante colocar aqui para as pessoas que esquecem, né? A economia sob o Trump está muito melhor, a economia sob o Biden está muito melhor do que a economia sob Trump e está muito melhor também do que a economia na época do Obama. Ou seja, os últimos 3 presidentes do Brasil, o Biden teve juros baixos, juros altos agora, inflação baixa, teve crescimento econômico alto e pela primeira vez teve um decréscimo no número de desemprego recorde. Tanto é que parte da inflação que está subindo nos Estados Unidos agora, as pessoas colocam porque as pessoas estão tendo mais emprego consome mais. Então, vamos lá. O Biden ganhou do Trump em todas as eleições, 3 vezes. Trump é freguês do Biden. A economia com o Biden está muito melhor do que com Trump e com Obama. É bom lembrar que ano passado o Biden fez um projeto que causou inveja no mundo todo, que é o Inflection Act, né, colocando 500 bilhões de dólares na economia para liderar a transição energética, não é? Ou seja, a economia do governo Biden está bem, Biden ganha nos números da economia do Trump e do Obama, o Biden se coloca como o único candidato popular do Partido Democrata, né, porque ganha de todos os candidatos, Kamala Harris, ganha do governador da Califórnia. Como, em sã consciência, você tira uma pessoa que está indo, teoricamente, muito melhor do que o Trump e foi muito melhor do que o Obama? Aí veio o debate. Beleza, o debate todo mundo viu que o Biden não está no melhor da sua forma, no melhor da sua capacidade intelectual, mas os números mostram que o governo Biden vai bem. E essas eleições, ao contrário do que muitos republicanos colocam, muitas pessoas que querem, né, sem nenhuma base científica, de interpretação fática, mas querem que o Trump ganhe, né? Quando você analisa a situação, né, dos Estados Unidos como um todo, do Biden como um todo, o Biden é um candidato competitivo também. Essas eleições, ao contrário do que muitas pessoas colocam, vai ser eleição de uma pessoa sem capacidade para governar os Estados Unidos contra uma pessoa com capacidade para governar, né, no melhor dos seus intelectos, né, não vai ser por aí. Na minha opinião, vai ser uma eleição entre uma pessoa debilitada contra uma pessoa que é considerada mentiroso, quanto mais, que tem uma tendência de roer a democracia dos Estados Unidos internamente. Então, o povo dos Estados Unidos vai olhar para esses 2 fatores. E aí, o que é melhor? Quem que eu devo votar para presidente da República? E nessa, desculpa, todas as pessoas que estão falando aqui, o Biden pode surpreender, como vem surpreendendo. Muito bem. Olha, são agora 15 horas, nós estamos continuando debatendo a eleição dos Estados Unidos. O Felipe Monteiro fez uma colocação importante. É claro que a gente tem também que olhar os números, né? Como ele gosta de números, que a aprovação de Biden caiu para 36% em maio. E uma das principais reclamações é a questão da economia. Então, se os dados estão bons aqui para ele, para que está nos Estados Unidos... Não, eu estou dizendo... Aprovação é eu estou dizendo a aprovação popular, a percepção do americano... A percepção do povo americano é de que a economia vai mal e eles é que estão morando lá e estão tendo essa sensação. Agora, vocês quiserem... Você não pega o número do PIB? Não, nós vamos chamar um intervalo. Nós vamos chamar... Então, nós vamos voltar nessa discussão. O PIB, eu vou pegar, na verdade, 150% do PIB, que é a dívida externa norte-americana. É o seguinte, está tendo uma divergência aqui. Há 35 anos eu dou aula e eu gosto dos dados. Eu passei aqui um dado certo. A aprovação de Joe Biden nunca foi tão ruim. E o Felipe Monteiro passou também dados que são certos, dados da economia. Então, o professor que está aqui, o nosso professor especialista em direito internacional, vai explicar o porquê desta dicotomia. Por que a economia americana está indo bem? Será que ele está usando a tragédia da Ucrânia para inflar a indústria bélica dos Estados Unidos? Eu estou perguntando. Quem entende aqui é o professor Manuel Furriela, que está nos brindando com o seu conhecimento. Professor.
Bom, primeiro, você tem dados a respeito da economia americana que realmente são favoráveis. Pleno emprego, entre 3,5% e 4% de desemprego, o que é realmente baixíssimo para economistas, eu não sou, mas de qualquer forma significa pleno emprego. Então, resultado positivo e outros tantos que a gente também possa procurar aqui, crescimento econômico, etc. Mas o que é que explica, mesmo com a economia ou com alguns dados econômicos, a baixa aprovação ou a popularidade não tão elevada do presidente Joe Biden? Eu vejo 3 questões e uma é a principal que a gente vai trazer aqui. O primeiro são os problemas externos que não foram bem conduzidos durante a sua gestão. Não vou entrar aqui no mérito em relação às melhores ou piores decisões que ele tomou, mas são problemas gravíssimos que estão postos e que têm que ser conduzidos. Para mim, o pior deles nem tem relação com os conflitos atuais, que foi a desocupação atabalhoada do Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram 20 anos dominando o país e desocuparam de uma forma desorganizada. Eu acho que ali você teve uma mancha na trajetória de Joe Biden em relação à política externa, sendo que é um dos seus principais cartões de visita, ele é um dos maiores entendedores nos Estados Unidos. Mostrou isso a vida inteira, falei aqui no governo Obama. Mas ele tem desgastes, essa guerra da Ucrânia, como tem resolvido a relação com Israel e por aí vai. Então, isso causa a ele um desgaste. Não estou dizendo se são melhores ou piores decisões. Estou querendo explicar um pouco por que eu vejo que ele tem desafios de aprovação. O outro desafio, realmente, é em relação às instituições. E Donald Trump, a gente queira ou não, é um grande comunicador, tem um discurso forte, não é à toa que está aí forte no páreo. Ele desgasta Joe Biden também em relação aos seus problemas com a justiça, alegando que Joe Biden não sofre isso em relação ao filho. Então, tem um discurso aí. Mas, para mim, principalmente, e eu quero que o telespectador entenda que a minha percepção, que morei 3 anos, fui advogado 3 anos nos Estados Unidos, o que eu via o americano olhando era o seu dia a dia. O que eu falei é importante, mas é tempero. O que é o principal para eles ali, o seu dia a dia? O preço dos alimentos está muito alto. Se a gente pegar poder de compra em relação aos principais itens que a gente chama no Brasil de cesta básica, eles usam outras expressões, o poder de compra diminuiu. É um dos efeitos da pandemia, é um dos desgastes que trouxe nas cadeias produtivas, talvez. Mas o meu ponto aqui não é explicar o motivo, é explicar o que nós temos. Economia crescendo, desemprego baixo, só que poder de compra muito ainda restrito aos americanos, principalmente aos itens básicos. E se a gente pegar os itens básicos como aqueles que estão mais difíceis de comprar, a gente está pegando a população menos favorecida do país. Então, para mim, é a principal explicação de dados econômicos positivos, mas de desafios que Joe Biden tem em relação à sua popularidade. Luca Bassani, eu quero te ouvir, mas pedir licença a você um pouco para dar uma precedência aqui, que a Jess Peixoto quer fazer uma colocação. Então, minha dúvida é, se o Joe Biden é tão bom assim, como o Felipe Monteiro falou, por que ele está indo mal nas pesquisas? Eu não falei que era bom, não. Só coloquei outro ângulo. Mas tudo bem. Mas eu acredito que o outro ângulo do PP, ele ignora um fator. Ele falou aqui para o Capês olhar o PIB. Mas vamos lá. O que as pessoas se importam mais? É o que o professor acabou de expor. São os dados, principalmente os inflacionários. Por quê? Se você for pegar o debate, qual foi o primeiro ataque que Donald Trump fez a Biden? Que a cesta básica subiu ali dos seus $100 para seus 120 e poucos dólares. Ou seja, houve um aumento substancial. E qual é a grande questão? Todo mundo compra todo dia no supermercado. Taxas como desemprego, elas são mais perceptíveis para quem de fato está desempregado. E nos Estados Unidos são números muito menores que o Brasil. Então a lógica econômica de crítica ao Joe Biden, os imóveis subindo de preço, os alimentos subindo de preço, dá essa percepção que a vida está mais difícil nos Estados Unidos, que os preços estão mais altos. Isso impacta diretamente a lógica dele. E eleição é narrativa. A gente fica colocando, mas eleição é narrativa. O Biden também tenta emplacar uma narrativa, há de se notar. Inclusive ele que no debate errou os dados inflacionários falando que tinha pegado a 9% e depois as agências de fact-checking foram desmentidas. Então o PP vem aqui e fala pra gente, porque o Trump é um mentiroso. Mas nesse ponto o Biden também mentiu naquele debate. O PP falou assim que o Donald Trump seria o mentiroso ali.
ali. Então, a grande lógica que a gente precisa avaliar dentro desta eleição é: os Estados Unidos têm uma pessoa que não está acreditando, que os americanos, os próprios democratas, não estão acreditando que consegue reger a nação. E aí a saída do Afeganistão, que também foi trabalhada no debate, os Estados Unidos saindo como um fraco, os Estados Unidos saindo de uma maneira atroz, deixando americanos para trás, essa narrativa cola, essa narrativa pega os eleitores. E isso fragiliza, obviamente, os democratas. É o seguinte, o Leandro Ferreira, que é do fã-clube do Joe Biden, do fã-clube cresce PIB, cresce dívida externa, é para gastar, vamos gastar, esse negócio de déficit fiscal não importa. Mas ele tem uma visão socialista, por isso ele gosta do Joe Biden. Professor keynesiano Leandro Ferreira fala o que quiser e xingue quem quiser. Fernando Capês, você acertou nas minhas credenciais, mas não em quem eu gosto. Eu sou ali, me oriento na política dos Estados Unidos a partir da Alexandre Ocasio-Cortez, do senador Bernie Sanders, né? E esses são críticos do Biden e é por isso que eu também sou, né? Então, eu quero dizer para você que o Biden, ele pode ter todos os problemas que tiver, né? No debate se falou muito sobre a performance do Biden, mas se falou pouco sobre a quantidade de mentira que nesse debate foi contada pelo Donald Trump. As empresas de fact-check tiveram muito trabalho para mostrar que todo bloco ele contou uma mentira. Inclusive, o Biden reagiu muito bem, colocando informações para corrigir, para passar ali um corretivo no Trump na hora, né? E aí ficou aquela coisa do, sobe no palco. É um senhor de 81 anos, isso tem que ser tratado com o devido cuidado mesmo. Eu não acho que as pessoas que chegam a essa idade têm que ser descartadas da política, muito pelo contrário, né? Eu acho que uma performance em frente das câmeras não é sinônimo de capacidade de administração, muito pelo contrário. Se quiser vir falar de atabalhoagem, eu acho que a invasão do Iraque foi muito pior do que a saída do Afeganistão. Eu acho que a guerra no Afeganistão se tornou uma guerra eterna que tinha que acabar, onde foi gasto muito mais do que $1 trilhão, muito mais do que se tem de dívidas ao redor do mundo em muitos países somados. Então, esse papo de atabalhoado em relação à saída do Afeganistão, é claro que as cenas nós não desejamos ver repetidas em nenhum lugar do mundo por nenhum país, mas entrar no Iraque com o discurso republicano de que tinha arma de destruição em massa para depois fazer aquele papelão de ficar sendo desmentido na ONU, né? Isso sim que é atabalhoagem, é a má administração do Partido Republicano que a gente vê todas as vezes que eles chegam no poder nas últimas décadas. Então não me venham dizer que a atabalhoagem é o que foi feito no governo do Biden. Muito pelo contrário. A economia, nas pesquisas que o Capês está citando, seguem sendo o assunto mais importante para os eleitores americanos e isso vai ser extremamente decisivo. Por fim, né, eu quero dizer aqui o seguinte: eleitor brasileiro, preste muita atenção, né? Porque esse papo de ficar martelando que o Biden está velho é uma antecipação da crítica que querem fazer ao presidente Lula na sua reeleição em 2026. Então não adianta antecipar com o Biden o que vocês querem fazer com o Lula. Não vai ser desse jeito que vão ganhar a eleição, porque também não adianta torturar internacionalmente as pesquisas e os resultados eleitorais. O senador Bernie Sanders, Capês, também soltou uma carta ontem, assim como o Joe Biden, né? E ele elenca aqui o que é importante para que o Joe Biden... A carta chama o caminho de Joe Biden para a vitória. E o caminho que ele propõe é redução das desigualdades, aumento do salário mínimo, ampliação da cobertura de saúde, universalização na linha de uma renda básica universal, do crédito infantil, que é pagar para todas as famílias um dinheiro por suas crianças, taxar os mais ricos, melhorar a cobertura dos programas habitacionais e reduzir o débito estudantil. Esse é o caminho da vitória de Joe Biden. Já imaginou se ele fosse presidente? Tudo que ele não fez nesses 4 anos, né? Esse é o caminho que o Bernie Sanders propõe. Perfeito, então. Tudo que o Biden não fez, o Biden fez nesses nada que 4 anos. Que Obama, o Capês. Muito bem. O Luca Bassani vai falar. Luca, então vamos ouvir um pouco Eu só queria que você dividisse a mesa de uma forma adequada, tá? Pois não. Você não falou? Eu falei uma vez, tem gente que falou 2. Então, vou fazer o seguinte... Queria só completar um ponto rapidamente. Tá. Então, o Furriela, eu vou fazer o seguinte, Lucas, perdi a sua paciência,
porque é um tema que mexe com as pessoas. Eu vou fazer um comentário sobre o que o Leandro falou, porque ele me citou indiretamente, eu acho, me deu uma indireta. Depois eu vou passar para você, Furriel, e vou garantir a palavra, porque o Felipe está reclamando que não teve espaço. Então eu vou abrir para ele. Mas é o seguinte, invasão do Iraque, decisão completamente mentirosa e equivocada do George Bush. Republicano. O senador democrata Joe Biden votou e apoiou essa invasão. Então, vamos lá. Primeiro, invasou. Indícios que ele falou que tinha na época, né, Capitão? Não, ele votou provas e apoiou. fabricadas. As provas fabricadas, né? Bom, aí fica difícil discutir, porque eu estou trazendo dados objetivos. Joe Biden apoiou a invasão do Iraque, número 1. Segundo, essa narrativa de que ele está idoso não tem nada a ver com idade, nada a ver com idoso. Mas nós temos que ver com simpatia, sim, a condição dele, mas na casa dele, quando ele controla quase 30% do PIB mundial, quando ele investe no orçamento militar $1 trilhão, mais que todo o resto do mundo, e tem no botão 3.600 armas nucleares, eu me preocupo também com a minha família primeiro, depois com a simpatia que eu tenho por ele. Eu queria fazer esse comentário também. E por último, o Leandro Ferreira, ele faz a síntese da esquerda. Narrativas, promessas e vamos lá na frente, vamos fazer. Não acontece nada. O que acontece é só aprofundamento da dívida e do déficit fiscal. Manuel Curriela, Felipe Monteiro, e se você quiser me contestar, o Leandro, eu te dou também a palavra e depois vocês vão deixar o Luca falar, né? Combinado. Por favor. Bom, é só para esclarecer aqui que talvez eu não tenha deixado claro o meu posicionamento, a minha visão sobre o Afeganistão. A invasão pelos Estados Unidos foi uma resposta ao ataque de 11 de setembro. Estavam lá aquartelados os talibãs. Os Estados Unidos tinham direito, pelo direito internacional, a essa resposta. Fizeram, só que essa ocupação ela foi se prolongando, ela perdeu o propósito e depois o propósito se tornou o de afastar o Talibã do poder, que não tinha mais nem sentido. Mas a minha crítica não é a desocupação do Afeganistão, não. Demorou, inclusive. Depois que atingiu o propósito inicial, ela deveria ter acontecido. A minha crítica é, a partir do momento que estava o país dominado há 20 anos, que ela fosse feita de forma ordenada e nós acompanhamos cenas equivocadas. Então, eu não estou criticando o governo de Joe Biden. Aliás, eu procuro sempre ser isento para não falar de um governo ou de outro. Eu vou na técnica. A técnica, para mim, é a seguinte. Tinha que ter desocupado. A desocupação, ela foi desordenada e é uma das explicações que eu vejo, como eu falei, é a menor delas, porque o custo de vida alto, para mim, é o maior, que explica os desafios de popularidade de Joe Biden. Então, era esse meu esclarecimento. O povo pede agora. Fala, Luca Bassani. Eu gostaria de complementar isso que o professor Furriela colocou, porque eu estive no Afeganistão 40 dias antes do Talibã voltar ao poder. Quando os americanos deixavam o Afeganistão, eu estava em Cabul, inclusive naquele aeroporto onde nós vimos as cenas lamentáveis do dia 16 de agosto de 2021. Acho que vale mencionar que os americanos demoraram 20 anos, gastaram $1 trilhão para trocar o Talibã pelo Talibã. Então, realmente não deu nada certo e o povo do Afeganistão sofre muito hoje em dia, inclusive amigos meus pessoais que não conseguiram fugir e vivem agora sob esse regime ditatorial islâmico extremamente nefasto, principalmente às mulheres. Em relação ao debate, outro ponto que foi levantado, eu acho que os nossos comentaristas ainda não tocaram, é a questão migratória. O Trump toda hora falava sobre milhões e milhões de imigrantes ilegais que entram pelas fronteiras com o Texas, pelo Novo México, etc., na fronteira sul dos Estados Unidos. E, de fato, se nós olharmos o problema que muitos estados governados por governadores democratas têm em relação à moradia, com muitas pessoas em condição de rua, muitos imigrantes também na formação de alguns guetos, essas imagens assustam o eleitorado de estados-chave que, para não tentar apostar em algo que possa eventualmente deteriorar suas cidades, ou até mesmo comprando essa narrativa que o Trump trouxe no debate, optam por votar republicano e não votar democrata. Então tem essa questão migratória que até o Biden tentou reverter, tentou por um decreto mudar um pouco a política dele há cerca aí de 2-3 meses, mas pouco surtiu efeito e isso vai ser também corriqueiramente tratado na campanha eleitoral e nos debates. É algo que diz contrariamente à candidatura de Biden. Realmente os dados econômicos vão muito bem, mas o dia a dia, essas questões da política externa são um fantasma que vem para assombrar também a possibilidade de uma vitória. Felipe Monteiro. Capês, muito me assusta voltar toda hora a ideia da idade do Biden como sendo um fator preponderante para essas eleições, não é? Paul McCartney, 82 anos,
show até hoje no mundo todo. Mick Jagger tem 80 anos. O Warren Buffett tem 93 anos e continua fazendo evento todo ano, né? E não esquece a letra, né? Quer falar no meu lugar? Eu já não consegui falar direito aqui, mas tudo bem, eu posso deixar para você, né? E, ou seja, vocês colocam... E outra narrativa que eu acho completamente falsa e completamente equivocada é a sua narrativa. Que, com medo da minha família, ele vai... só ele sozinho vai ter mais de milhares de bombas atômicas para poder gerenciar. Poxa, ele não governa sozinho, ninguém governa sozinho. E o fato é um só, né? O Joe Biden está fazendo um governo muito melhor que o Trump fez e muito melhor que o Obama fez. Todos os indicadores econômicos mostram isso. E não dá para você querer colocar o mundo depois da pandemia e comparar com o mundo antes da pandemia. O mundo depois da pandemia é juros altos, é inflação alta, muito porque as cadeias produtivas mudaram, os Estados Unidos e a China buscam a independência entre si, então não dá para você querer comparar a inflação da época do Trump pré-pandemia com a inflação na época dos Estados Unidos. Completamente diferente, cenário completamente diferente. O fato é que a inflação dos Estados Unidos está muito abaixo da inflação mundial. Está batendo 3,7% agora, em 2024, quando o mundo tem uma inflação da média de mais de 8%. Então não dá para você querer colocar e comparar esses cenários como se fossem diferentes, né? Pelo contrário, vamos olhar o cenário como um todo, isso que é importante. E, olhando o cenário como um todo, eu entendo que o Biden é sim, apesar dos pesares, um candidato competitivo. Não dá para você negar e recusar a força do Biden. E digo mais, se o Biden, com essa condição, ganhar as eleições do Trump, vai enterrar de vez o trumpismo. Porque o Trump vai ter que assumir que perdeu as eleições de um velho gagá, como todo mundo dos republicanos estão querendo colocar na candidatura do Trump. Se ele perder as eleições do velho gagá, então que o trumpismo seja enterrado de uma vez por todas nos Estados Unidos e que causa reflexo no mundo todo. Pena que você não disputa a eleição.